Oi, gente, graça e paz, que bom estar aqui e poder compartilhar mais uma palavra com você. Nós sabemos que a vontade de Deus para nós ela é boa, perfeita e agradável. No livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, um texto muito conhecido na palavra, diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não há dúvida, a vontade de Deus para nós ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas há uma atitude que nós precisamos tomar para que nós possamos alcançar e experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. O primeiro passo é não se conformar com este mundo. Não se conformar com este mundo é não tomar a forma, é não se encaixar na forma deste mundo. Não num padrão que o mundo nos impõe, mas que nós possamos viver uma vida a partir de um padrão que a palavra de Deus, que o reino de Deus nos coloca. O segundo passo é uma transformação a partir da renovação da mente. Esse é o ponto que eu quero tratar com você. É necessário nós passarmos por um processo de transformação, na renovação da nossa mente, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de conduzir os nossos sentimentos, a fim de não permitir que eles tomem conta, sentimentos negativos tomem conta da nossa vida. No livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, ele trata de algo muito interessante. Ele fala da influência dos nossos sentimentos na nossa vida como um todo, e em especial até no nosso próprio corpo físico. Como os sentimentos enraizados na nossa vida, como medo, ansiedade, angústia, estresse, causam danos no nosso próprio corpo, no nosso sistema imunológico, até diminuindo o poder de resposta dele. Mais do que nunca, é muito importante nós aprendermos a administrar ou a gerir esses sentimentos, com a finalidade de que eles não tomem o controle da nossa vida. Viver uma vida dominada pela ansiedade, pelo medo, pelo estresse, é viver uma vida doente, física e emocionalmente. Jesus, enquanto homem, ele experimentou todas as sensações que nós experimentamos diariamente. Jesus, ele chorou diante do túmulo de Lázaro. Jesus, ele se irou no templo ali com os mercadores que faziam comércio. Jesus passou por uma profunda crise de ansiedade e estresse lá no jardim do Getsemane. Jesus experimentou as emoções que nós mesmos experimentamos, mas a diferença é que Jesus não permitiu que esses sentimentos dominassem a sua vida e o levasse até mesmo sair do seu propósito. Pelo contrário, Jesus soube gerir, administrar as suas emoções, administrar os seus sentimentos, os seus pensamentos, a fim de permanecer no seu propósito. Carol Dweck, professora de psicologia da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, escreveu um livro chamado Mindset, a nova psicologia do sucesso. E ali ela nos mostra que é possível nós administrarmos os nossos pensamentos, ou nós reprogramarmos os nossos pensamentos com o objetivo de alcançar melhores resultados em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos aprender isso. Os nossos pensamentos, eles produzem em nós sentimentos que produzem as nossas ações e, consequentemente, os nossos resultados. T. Harv Eker fala isso no livro Os Segredos da Mente Milionária. Ele fala justamente isso: pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Ou seja, os nossos pensamentos, a nossa consciência acerca de algo gera em nós sentimentos. E isso forma uma cadeia. E a partir desses sentimentos, os quais nós vivenciamos diariamente, produzem as nossas ações e, consequentemente, nossos resultados. É muito importante nós termos uma compreensão disso e termos uma gestão saudável desses sentimentos e principalmente dos pensamentos que temos. Mas de onde vêm os pensamentos? Dentre tantos fatores
talvez uma das principais fontes de produção dos nossos pensamentos vem a partir daquilo que vemos e ouvimos diariamente. Daí nós entendemos que há uma necessidade muito grande de nós selecionarmos aquilo que vemos e ouvimos diariamente. Talvez você já tenha ouvido aquele ditado que fala: nós somos o que comemos. Na nossa mente não é muito diferente. Nós pensamos acerca daquilo que nós vemos e ouvimos diariamente. Então, o que é que você tem ouvido diariamente? O que tem servido de alimento para a sua mente? O que tem servido de alimento para os seus pensamentos e, consequentemente, produzido sentimentos em você, muitas vezes negativos? Eu quero citar aqui, talvez, hoje, até uma experiência pessoal. Eu tive uma época, eu sempre gostei muito de acompanhar notícias, e eu tive uma época que eu seguia no Facebook praticamente todos os canais de notícias possíveis que você imaginar. E os canais de notícia hoje, infelizmente, eles prezam aquilo que é ruim, aquilo que é negativo, aquilo de pior que está acontecendo. E o que acontecia comigo é que ao decorrer do dia eu via uma mesma notícia ruim, uma mesma tragédia, uma mesma notícia negativa, mais de 20 ou 30 vezes no dia. Aquilo dominava os meus pensamentos e começava a produzir em mim sentimentos de revolta, muitas vezes de medo, de ansiedade, até de estresse. Eu fiz uma seleção muito grande nas minhas redes sociais, de Instagram, de Facebook, fiz um limpa mesmo e tirei ali tudo aquilo que produzia conteúdo ruim para mim. Eu fiz uma seleção, selecionei até de que fonte eu ouviria as notícias. Não, até nesse ponto eu me preocupei. O segundo ponto é a televisão. A televisão se encaixa muito plenamente, muito aproximadamente das redes sociais. A televisão nos entrega um conteúdo negativo muito grande. O que você tem assistido, o que você tem ouvido na televisão? Nós precisamos entender que com toda a tecnologia e com todo o avanço da comunicação, normalmente nós recebemos uma carga muito grande de informação. Dessa carga muito grande, a maior parte dela é desnecessária. Em tempos de crise como as que nós estamos vivendo hoje, essa carga ela se torna absurda. E além de ter a sua maior parte desnecessária, ela também é negativa. O que eu quero te dizer é o seguinte: faça uma seleção daquilo que você tem assistido, daquilo que você tem visto e daquilo que você tem ouvido, com o objetivo de preservar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Tome cuidado com as pessoas com quem você tem conversado, com pessoas que influenciam você durante o dia. Há pessoas que são extremamente negativas e ela tem sempre uma notícia ruim para te dar. Ouça quem tem uma boa palavra para a sua vida. Ouça quem tem algo bom para te dizer. Ouça alguém que vai te dar uma palavra de ânimo, uma palavra de fé e uma palavra de esperança. Mas para que nós possamos experimentar verdadeiramente uma renovação da nossa mente, nós precisamos agora buscar fontes saudáveis para a nossa mente. E não há fonte mais saudável para nós do que a palavra de Deus. O primeiro passo que eu e você devemos dar enquanto cristãos é buscar na palavra de Deus, ler e ouvir a palavra de Deus. Lá no livro de Colossenses 3,16 diz que a palavra de Cristo deve habitar abundantemente em nós. Não deixe de meditar, não deixe de ler a palavra, não deixe de estudar as Escrituras, não deixe de ouvir palavras, pregações de pastores que podem levantar o seu ânimo, a sua fé, acender no seu interior uma chama que talvez esteja apagada. Outro passo importante é ore ao Senhor. A Bíblia nos ensina que para nós orarmos, nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, falar com o Pai em secreto, e em secreto Ele irá nos responder. Esse secreto, ele tem um ponto muito importante, ele fala de
intimidade, ele fala de proximidade, ele fala de um lugar onde você pode abrir o seu coração para alguém que realmente pode fazer algo pela sua vida, de você abrir o seu coração para alguém que vai compreender os seus mais profundos sentimentos. Esse é o lugar de abrir o coração e despejar a sua ansiedade, despejar o estresse, despejar o medo, despejar a ira, a raiva. Faça isso diante do Pai, em secreto. Esse secreto fala de um lugar onde você não precisa ter medo, não precisa ter reservas, você não precisa medir as palavras, você não precisa se preocupar com quem está do seu lado ouvindo o que você está dizendo. Esse secreto fala de uma intimidade entre pai e filho, onde você pode verdadeiramente abrir o seu coração e se entregar por completo. Não deixe de orar, de intimidade. Lembre-se, oração é uma via de mão dupla. Oração é um diálogo. Fale tudo o que você tem para dizer durante a sua oração. Mas pare, silencie-se por um tempo e se permita ouvir a voz do Espírito Santo de Deus na sua vida. Outro ponto que eu quero colocar para você é: louve ao Senhor. Não deixe de louvar ao Senhor em todo o tempo. Louvar ao Senhor é muito mais do que cantar canções. Louvar ao Senhor é honrar. Louvor é dar honra. Dê honra ao Senhor. Abra sua boca e declare as grandezas, as maravilhas, o poderio de Deus na sua vida. Declare o quão Ele é grande, o quão Ele é forte, o quão Ele é majestoso, o quão Ele é santo, o quão poderoso Ele é. Nós não louvamos a Deus para que Ele saiba que Ele é grande, para que Ele saiba que Ele é poderoso. Nós louvamos a Deus para que isso permaneça vivo em nós, para que isso permaneça vivo na nossa mente e na nossa memória. Nós precisamos declarar em louvor a Deus constantemente as maravilhas dele. Não só louvar, mas adorar, colocar o Senhor num trono da sua vida, acima de toda e qualquer coisa, acima dos seus medos, acima da ansiedade, acima do estresse. Parar de olhar para baixo, levantar os olhos para os montes e ter a certeza de que Ele está lá e o socorro não vai nos faltar. Ele é conosco em todo o tempo. Outro ponto que eu quero te dar, e talvez seja a base, talvez não é a base para tudo isso que eu falei até agora, é a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como eu disse a você, busque na palavra, alimente. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, é o firme fundamento daquilo que nós ainda não vemos naturalmente. A fé é o alimento, ela é o combustível da vida do cristão. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé gera em nós uma pressão interior que é necessária para que nós possamos suportar as pressões exteriores. Um avião, para voar em grandes altitudes, ele precisa de uma pressão interna para que ele possa suportar toda a pressão externa. Um submarino, para mergulhar em águas profundas, ele precisa de uma pressão interna para que ele possa suportar todas as pressões internas. Então comece através de um exercício de fé, através de palavras de fé, através do louvor, através da adoração, através da meditação na palavra, através de oração, a gerar uma pressão interior. A fé gera em nós uma vida saudável, física e emocionalmente. A partir disso, nós conseguimos passar ou transformar a partir de uma renovação da nossa mente, para que nós possamos alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não podemos pensar como o mundo pensa, nós pensamos como Deus pensa. Talvez isso pode parecer uma pretensão muito grande, dizer pensar como Deus pensa. Mas Deus nos dá o privilégio de abrir os nossos olhos espirituais e nos mostrar aquilo que Ele tem planejado para a nossa vida. Creia nisso, prepare a sua terra interior. Quando você exerce isso que eu estou te falando, quando você se enche, como a Bíblia diz, quando você se enche da palavra de Deus, quando você ora e busca intensamente, quando você louva
e adora aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Você está preparando a sua terra interior para produzir bons frutos e muito mais do que bons frutos, frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São sentimentos do céu, sentimentos do reino, frutos do Espírito. Uma vida de fé saudável é saúde para o seu espírito, saúde para o seu emocional, saúde para o seu corpo físico. Passe, transforme-se, saia da forma deste mundo e busque se encaixar no padrão do reino, naquilo que o Senhor tem para você. Creia, Deus não vai te abandonar. A vontade dele é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Uma das maiores, talvez a maior arma do diabo em toda a história para destruir a vida do ser humano é o medo. É o medo, e o medo é um sentimento. Não temas, a Bíblia diz inúmeras vezes, não temas, não temas. Jesus diz, por este mundo você vai passar por aflições, por luta, nada disso que está acontecendo é novidade. Mas ele disse, eu venci o mundo, não temas, ele é conosco. Ele é conosco. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele guarde a sua vida, que você passe por uma verdadeira metanoia, renove a sua mente e alcance experimentar diariamente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Deus te abençoe, tenha uma excelente semana, um grande abraço.